Então, pessoal, na série sobre terminalidade, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre as fases do processo de morte e morrer e o que pode atrapalhar nesse processo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como facilitar um pouco mais e entender melhor esse processo de morte e morrer. Eu sou Sandro Calef, especialista em envelhecimento, mestre em saúde da família, e esse é o nosso canal Envelhecitude, com boas práticas para o envelhecimento. O processo de morte e morrer às vezes pode trazer alguns sentimentos para a gente que às vezes se torna um pouco difícil de administrar. Um deles é a angústia, que é bastante comum nesse processo, porque a gente não consegue muitas vezes entender bem o funcionamento de uma doença crônica, entender que essa doença crônica às vezes pode se tornar degenerativa, acamar uma pessoa, torná-la mais doente. E isso leva a gente a um sentimento ruim de não saber administrar o que vai acontecer depois do diagnóstico, ou dessa doença crônica terminal, ou da proximidade da morte. Isso vai gerar para a gente ansiedade, angústia, medo, desespero, principalmente as questões que estão relacionadas a dar trabalho às pessoas, a dificultar a vida de outras pessoas. Então, a gente precisa começar a pensar, administrar melhor esses sentimentos na gente, de que o futuro a gente ainda não sabe, mas que a gente pode planejar o que vem para frente de uma forma bem melhor. Então, para isso, a gente vai precisar criar estratégias de como lidar melhor com este processo de morrer. Como eu já havia falado no vídeo anterior, a morte faz parte do nosso processo de vida e ela é uma certeza dentro da nossa própria vida. Então, a gente vai precisar discutir algumas características dela e alguns pontos importantes, que isso vai estar muito relacionado às experiências que a gente já teve anteriormente com a morte, se eu tive uma morte ou uma separação dolorosa, o que essa morte representa para mim, e através disso a gente vai conseguir arquitetar, bolar uma estratégia para a gente começar a falar sobre ela. Quando a gente já está na iminência ou na proximidade da despedida, da partida, da desencarnação, como a gente utilizar dentro da nossa denominação religiosa ou pessoal, a gente vai ter que começar a pensar em estratégias de descobrir novos significados e novas significações para a nossa vida. A gente tem uma situação que a gente vai ter que vivenciar, que é a morte. Tá? Então, dentro desse processo de morte e de morrer, a gente vai precisar saber como administrá-la bem, tá? E ver novos sentidos. A minha morte está próxima. O que eu desejo fazer deste dia que eu identifiquei para frente? Então, é dar sentido à vida da gente e o entendimento sobre um processo que está presente dentro do nosso convívio social, do nosso convívio familiar, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa história, que é o próprio processo morte e morrer. E pensar em qual sentido? De precisar dar mais vida e qualidade ao restante de tempo que me resta sobre a Terra, né? Sobre o convívio que eu tenho com as pessoas. Então, é pensar, eu preciso dar qualidade aos dias de vida que eu tenho pela frente ainda. Então, a gente vai se construindo na nossa frente algumas formas que dão certo para a gente enfrentar melhor esse processo de morte, que é o dia da sua despedida, o dia da minha despedida, da nossa despedida, e o preparo, que é o morrer. Então, algumas coisas podem facilitar a nossa relação com esse processo de morte e de morrer. Uma delas é a nossa reapropriação, o exercício da fé, o exercício da crença, talvez se aproximar da religiosidade, que é muito bom. Isso traz uma sensação de paz e de conforto, tanto para quem está em processo de despedida, quanto para a família que vai ficar. Além disso, aumenta muito a nossa capacidade de interação social, e essa interação social de trazer pessoas para mais perto, de dizer que essas pessoas são importantes para quem está no processo de despedida e de morte, e também para quem vai ficar, que vai ajudar mutuamente, né, a questão da perda e da separação que vai acontecer. Então, é importante que a gente faça alguns exercícios, como, por exemplo, o exercício do auto-perdão.
olhar para trás, né, para o seu passado, com um sentido de gratidão e de que você pôde fazer o que foi o melhor. Tanto para isso vale tanto para quem está partindo, né, olhar para o seu passado e viu, a minha missão foi cumprida bem, e quanto para quem está ficando, a missão de quem está partindo foi bem feita, e vocês falarem um para o outro o quanto que um é importante na vida do outro e que a despedida não vai mudar esse sentimento de amor, tá? E para isso acontecer, a solidão não vai fazer parte desse processo. Esse momento de despedida, dentro da possibilidade de cada um, do desejo de cada um, estar com pessoas próximas, né, que realmente vão agregar amor, que vão agregar paz, que vai haver sentimentos positivos, né, vão facilitar muito o momento da despedida, o momento da morte e do ato de desfazer o laço entre quem fica e quem parte. Então, é importante, inclusive, a gente escrever, que seja de próprio punho, uma lista de desejos e de vontades. Eu tenho a minha lista de desejos e de vontades para o dia da minha morte, né? Então, você pode criar a sua lista onde você quer ser sepultado, se você quer ou não velório, as pessoas que estejam presentes, se você quer uma festa no seu velório, ou se você quer pessoas chorando, se você quer homenagem, se você não quer homenagem, se você quer que doem seus órgãos. Então é importante a gente falar isso e trazer isso na discussão familiar, na discussão social, né, para a gente ajudar a quem fica, né? Olha só, quem está indo quer dessa forma, quer que aconteça assim, quer que aconteça de outra maneira. É uma forma também de gratidão e demonstração de amor e respeito à vontade de quem fica. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas que eu acho que, pela minha experiência com o envelhecimento, pelas vivências que eu tive de vida, que eu ainda tenho muito a aprender, algumas coisas que podem facilitar nesse processo de proximidade do fim. Uma delas é: cuide da pessoa e não da doença. Dê valor àquela pessoa que tem a doença terminal ou aquele idoso que esteja em processo de finitude, né, que esteja morrendo, do que a gente às vezes investir, tentar, insistir e falar somente da doença dele. Ah, o meu avô tem câncer. Não, o meu avô está em processo de terminalidade e eu o amo. Não precisa falar da doença para falar da pessoa que tem alguma doença. O exercício de dizer eu te amo, eu te perdoo, né, e peço perdão pelo que eu fiz ou por que eu me tornei, também é importante nesse momento, né, para não haver aquele sentimento de que foi eu não tive tempo de falar, né? Eu fui e deixei o sentimento para quem ficou de que eu não disse que amo ou que não perdoei. Então isso é importante, inclusive, para evitar sofrimentos e dores desnecessárias. Para que investir muitas vezes num processo cirúrgico ou num medicamento que vai causar mais prejuízo do que benefício? Então é hora da gente pensar, o tempo que eu estou utilizando, pensando nessas estratégias, eu utilize para dar amor e receber amor, dar perdão e receber perdão. Isso vai ajudar muito na questão da suavização e do alívio dos sentimentos ruins que o processo de morte e morrer pode trazer para a gente. E a dica final: nesse processo que houve a descoberta de que a morte vai chegar e ela está mais próxima do que a gente acredita, melhorem os vínculos familiares, os vínculos com as pessoas importantes, digam o quanto as amam, tanto para quem está partindo, quanto para quem está ficando. Espero ter tocado o coração de vocês sobre o tema terminalidade. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre terminalidade e processo de morte e morrer no idoso. O próximo, em terceiro e último vídeo, eu vou abordar um pouquinho o cuidado com a família. O que a família precisa estar junta e próximo uns dos outros para melhorar o processo depois da partida, depois da morte e depois da separação. Um beijo no coração de vocês. Se vocês curtiram, que eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe seu link aqui embaixo. Se não se inscreveu, se inscreva no Envelhecitude e um excelente envelhecimento e vida com muita qualidade de vida para todo mundo. Um beijo no coração.